Galera, hoje nós vamos falar sobre a origem de novas espécies, mas especificamente sobre a origem dos grandes grupos de seres vivos. Vamos lá começar a nossa aula. Então, inicialmente, a gente vai falar sobre o tempo geológico, certo? O tempo geológico, ele está relacionado a determinados eventos geológicos que, de certa forma, moldaram os ambientes terrestres. Então, o tempo geológico ele é dividido em éons, eras, períodos, épocas e idades, como vocês bem podem observar aí nesse gráficozinho que está sendo apresentado, certo? Então aqui tem uma figurinha mostrando justamente esse tempo geológico, desde os primórdios, desde 4,6 bilhões de anos atrás até os dias atuais, passando desde os períodos aí pré-cambriano, passando por vários períodos até nós chegarmos hoje ao que nós chamamos de quaternário. Então vocês estão vendo várias situações que ocorreram, desde surgimento de espécies, desde extinção de espécies, certo? De acordo com os cientistas, nós passamos aí por 5 grandes extinções, certo? Talvez a mais famosa de todas aí, a dos dinossauros. Essa imagenzinha aqui está mostrando um dos mais famosos parques do mundo, né, que é o Parque Nacional de Yellowstone, que fica nos Estados Unidos. Mas por que a gente está observando isso daí? Vamos lá explicar. Então, a vida nos mares primitivos, certo? Inicialmente, é preciso que a gente lembre, né, que essa vida nos mares primitivos, ela surgiu aí aproximadamente lá no período pré-cambriano, certo? Quando surgiram as moléculas precursoras da vida, cuja principal característica era justamente a sua autoduplicação, que originou mais tarde sistemas complexos. E aí, aproximadamente há 3,5 bilhões de anos, nós temos aí o surgimento das famosas árqueas, que são as formas de vida mais primitivas, certo? As primeiras formas de vida que surgiram. E por que ela está bem aí dentro dessa cratera saindo vapor? Justamente pelo fato de que esses seres vivos, eles habitavam os locais mais inóspitos do planeta, desde áreas muito salgadas, desde áreas com altas temperaturas, a outros tipos de áreas inóspitas, certo? De difícil sobrevivência. E aí nós temos que esses organismos, né, eles sofreram um processo aí que nós vamos chamar de simbiose ou hipótese endossimbiótica. Vocês estão vendo aí nessa partezinha de cima, uma mitocôndria, na parte de baixo um cloroplasto. De acordo com essa teoria, essas duas estruturas que tinham a capacidade de autoduplicação, elas se uniram, foram englobadas, aliás, por uma célula, certo? Que hoje nós chamamos de célula eucariótica, e que essa célula tem múltiplas funcionalidades dentro dela por meio das suas organelas. Então isso daí nós chamamos de hipótese endossimbiótica, certo? Um outro momento, um outro fato que merece nossa atenção é justamente essa explosão essa explosão cambriana que existiu aí por volta de 530 milhões de anos atrás, ou seja, houve um boom de surgimento de várias espécies, principalmente a partir do aumento da temperatura planetária, né? Principalmente aí nesse período entre o pré-cambriano e o paleozoico, fato que permitiu aí o desenvolvimento e surgimento de várias espécies, certo? Então, a conquista do ambiente de terra firme. Até o período ordoviciano, a vida ela ainda estava restrita ao ambiente aquático, ou seja, demandava a presença de água para haver o processo de reprodução. As plantas primitivas elas surgiram aí há aproximadamente 470 milhões de anos atrás, enquanto que os primeiros habitantes de terra firme, segundo os especialistas, né, foram os fungos, certo? Esses fungos, mais tarde, eles viriam a se associar a algas e ou bactérias fotossintetizantes, formando justamente o que a gente chama de líquens, mostrando justamente aqui, ó, que posteriormente esses processos
que foram subsequentes, né, o que nós vamos chamar de glaciações, e formaram gigantescas geleiras, elas de certa forma reduziram o nível do mar, certo? E permitiram aí, de certa forma, que houvesse a manifestação aí, aliás, o surgimento das primeiras plantas, certo? E a vegetação, certo? A partir do momento que elas surgiram, nós temos aí que as pteridófitas, né, mais parecidas, mais semelhantes com o que nós temos hoje, as samambaias, elas surgiram lá no período siluriano, aí por volta de 443,4 a 419,2 milhões de anos atrás. Posteriormente, nós tivemos o surgimento das gimnospermas, né, no período permiano, aí entre 298,9 a 252,2 milhões de anos atrás, e por fim o surgimento das angiospermas mais recentes surgiram no período Cretáceo, né, entre 66 a 145 milhões de anos atrás. E esse peixe? O que ele tem a ver com o que nós estamos conversando, com o que nós estamos estudando? Nós vamos falar agora sobre a origem dos tetrápodes, certo? Tetra, você já deve imaginar que tem a ver com 4 alguma coisa, certo? Então, no período siluriano, uma linhagem de peixe primitivo, né, ela teria surgido nessa linhagem uma nova característica. E que característica foi ela? Essa foi justamente a presença de mandíbulas, certo? Então, no período siluriano, aproximadamente aí entre 419,2 a 443,4 milhões de anos atrás, surgiu uma linhagem de peixe com mandíbula. Esses peixes que apresentavam nadadeiras lobadas, eles originaram o que a gente vai chamar de tetrápodes. Ou seja, o que são esses tetrápodes? São tipos de seres vivos, nós vamos ver aqui, que tinham aí 4 patas, ou seja, era um grupo ao qual pertenciam os anfíbios, os répteis, as aves e mamíferos. Esse grupo de peixes era chamado de sarcopterígeos, ou seja, eles originaram animais que apresentavam 4 pernas. Então, essa base carnosa, com nadadeiras peitorais e pélvicas, foi o que permitiu, por exemplo, esses peixes realizarem incursões terrestres, ou seja, eles saíam da água e iam, por exemplo, procurar alimentos, o aquecimento solar, certo? Vamos falar agora um pouquinho sobre os anfíbios, certo? Os anfíbios, os primeiros anfíbios, né, eles surgiram aí no período devoniano, certo? Porém, apesar de ter surgido, digamos assim, novas espécies, né, a reprodução ela continuou dependente do meio aquático, certo? Ela continuou dependente do meio aquático. E aí, essas grandes florestas que haviam surgido aí também nesse período propiciou a proliferação dos artrópodes. Mas o que tem a ver os artrópodes com os anfíbios? É que os artrópodes eles serviam de alimento para os anfíbios, certo? Então, posteriormente, com o declínio dos anfíbios, né, que se deu justamente por conta de mudanças climáticas, essas mudanças climáticas resultaram em aridez e, por sua vez, os anfíbios que sobreviveram deram origem a essas ordens mais modernas que nós temos hoje, né? Que é a dos sapos, por exemplo, das rãs, das pererecas, que nós chamamos ordem dos anuros ou anura. Nós vamos ter ainda das salamandras, que nós chamamos de caudata ou urobela, e nós vamos ter das cobras cegas ou cecílias, que nós chamamos de apoda, certo? E aí vem a origem dos répteis. O que nós podemos falar acerca da origem dos répteis? Então, os répteis eles surgiram aí no período carbonífero a partir de uma linhagem de anfíbios, certo? Essas mudanças climáticas que ocorreram, que levaram à extinção de várias espécies de anfíbios, gerou fragmentação aí de florestas, e essas florestas, por sua vez, elas permitiram, aliás, elas evoluíram também de forma diferente, de forma diferenciada. Consequentemente, essas ilhas que foram formadas, né, geraram também répteis diferenciados,
certo? A alimentação desses répteis inicialmente era baseada em insetos e peixes, e lá no final do período Permiano, já no início aí do Triássico, surgiram aí os chamados arcossauros. Esses arcossauros, por sua vez, eles iriam dar origem aí a 4 grupos principais, certo? Quem eram esses 4 grupos principais? Vou mostrar 3 deles aqui para vocês, que no caso são os dinossauros, que ocupavam aí os ambientes de terra firme. Nós vamos ter aí os pterossauros, que dominavam os ares, e os ictiossauros, né? Nós temos ainda uma outra classe, uma outra ordem, que no caso seriam os pleossauros, que formavam aí, que compunham os dominadores na água, certo? Dos mares. E as aves? Onde entra aí a discussão a respeito das aves no surgimento aí desses animais, né? Então elas surgiram no período Jurássico, aproximadamente entre 201,3 a 145 milhões de anos, de uma linhagem de dinossauro. Isso mesmo, as aves, elas têm parentesco evolutivo com os dinossauros, que eram considerados répteis. Dessa forma, a gente pode dizer que a presença de penas não é um caráter exclusivo das aves, né? Existem aí pesquisas, descobertas paleontológicas que mostram que haviam algumas linhagens de dinossauro que possuíam penas. Foi justamente essa linhagem que deu origem às aves. Lá no final do Cretáceo, as aves já apresentavam muitas características das quais nós conhecemos hoje, certo? E aí passamos à origem e evolução dos mamíferos, né, o grupo do qual nós fazemos parte. Eles surgiram aí por volta de 220 milhões de anos atrás, a partir de répteis terapsidas, certo? Os primeiros mamíferos eram de pequeno porte, de hábitos noturnos. Isso permitiu que eles desenvolvessem aí avanços relacionados ao isolamento corporal e à regulação térmica, né? Tanto que hoje nós somos considerados animais homeotérmicos, certo? Desenvolveram aí 3 grupos: os monotremados, os marsupiais e os mamíferos placentários, certo? Então, continuando aqui, a gente vai ver que esses monotremados, eles apareceram aí por volta de 200 milhões de anos atrás. Temos aí como principais representantes atuais o ornitorrinco e 4 espécies de ecdinas, que é esse bichinho aqui que parece um porco-espinho, certo? A maioria dos fósseis aí de marsupiais, eles foram encontrados na América do Norte, na Ásia. Posteriormente eles chegaram à Austrália por volta aí de 60 e 55 milhões de anos atrás, e talvez o mais conhecido aí seja o canguru. Chegando aí ao que nós vamos chamar de grande extinção, né, ocorrida entre o Cretáceo e o Paleógeno, foi responsável aí por um processo de grandes extinções, certo? Um outro elemento que a gente tem que comentar também foi a questão aí do aumento da temperatura dos oceanos, que permitiram a evolução de mamíferos aquáticos, como por exemplo as baleias, os primeiros peixes-bois. No caso da América do Sul, desenvolveu-se aí grandes mamíferos placentários, e já no Mioceno, né, surgiu uma linhagem de primatas que iria vir a dar origem à espécie humana, certo? Foi uma época em que essa linhagem surgiu lá na África e posteriormente migrou para outras partes do planeta. E aí nós temos um penúltimo elemento, que é justamente o que os cientistas estão chamando hoje de antropoceno. Professor, o que é o antropoceno? O antropoceno nada mais é do que um período que, de acordo com os cientistas, eles estão tentando inserir esse novo período justamente para mostrar que hoje nós temos essa capacidade de interferir nos elementos terrestres, certo? E aí eles estão buscando justamente entrar em consenso, né,
para saber quando foi que começou o Antropoceno. Alguns defendem que foi aproximadamente 8 mil anos atrás, quando começou o processo de sedentarização, ou seja, o desenvolvimento da agricultura. Outros defendem que tem que se começar a falar de Antropoceno aí a partir do século XVIII, quando ocorreu a Revolução Industrial, certo? Temos ainda aqui o elemento que vai falar a respeito aqui da tectônica de placas, né, que é justamente a movimentação dos continentes, como vocês bem podem observar aqui, desde quando era um continente único até o processo de fragmentação, certo? Então, deixe aí o seu comentário no vídeo sobre o que você acha, se realmente você acha que nós já temos essa capacidade de interferir no meio ambiente, justamente relacionado ao período chamado de Antropoceno.